O quinto exercício é um pouquinho diferente dos anteriores, porque ele é um exercício mais focado na formulação do problema do que na resolução. Para resolver, a gente, em geral, vai passar a bola para o solver, seja o solver do Excel, seja algum outro algoritmo. A gente tem que tomar alguns pequenos cuidados de inicializar as variáveis, de ficar atento no resultado que ele der para a gente. Mas a etapa realmente difícil na otimização é você definir claramente qual é o problema. Aqui a gente está numa situação inicial, então a gente tem um enunciado bonitinho, já especificando quais são todos os parâmetros e todas as restrições importantes. Numa situação real, você tem que olhar para o seu problema e tem uma certa ida e vinda de você perceber. Você formula uma primeira vez, você percebe que faltou alguma restrição, você formula de novo, você adapta. A formulação não é uma coisa que você vai fazer uma única vez na vida e aquilo ali vai ficar pronto para sempre. E, e a formulação também tem um certo lado um certo lado artístico, que você com o tempo vai ganhando mais experiência e vai fazendo escolhas melhores e com isso vai conseguindo ganhar mais tempo, terminar essa etapa de formulação de um jeito um pouco mais rápido. Mas vamos do começo. Vamos primeiro entender o que seria essa formulação. Para a gente especificar um problema de otimização, a gente tem que dizer quem são os três elementos fundamentais. Quem são a função objetivo, quem são as variáveis e quem são as restrições. Mas, além desses três elementos, a gente sempre faz contas com alguns números, como por exemplo aqui o lucro de cada chip, o número de horas semanais para cada tipo de atividade. Então, esses outros números que estão aparecendo são os parâmetros do modelo. E a boa prática é que a gente também identifique esses parâmetros na formulação. Ao invés da gente já escrever o próprio número bruto, então a gente poderia escrever, sei lá, 20 vezes a quantidade de x e 30 vezes a quantidade de z. Mas quando você escreve já com um número substituído, você, em primeiro lugar, você vai ter uma dificuldade quando tiver que substituir, quando esse lucro mudar, quando você tiver que alterar o valor desse parâmetro, você vai ter que ficar caçando aonde no modelo que ele está e isso vai ficar difícil. E o segundo é uma dificuldade de leitura. Se você lê uma equação que já está com os valores substituídos, você não sabe de onde que surgiu aquele número. Então também a interpretação do modelo que tenha os números parece mais fácil, mas no longo prazo não é. Então a gente vai sempre se preocupar com isso, descrever claramente quem são os nossos parâmetros, as nossas variáveis, as nossas equações. E entre as equações, qual é a função objetivo. Eu gosto de fazer essa tarefa de formulação na mão mesmo. Papel, caneta. Eu já fiz algumas vezes isso no computador, então é só uma lista de variáveis e de equações muitas vezes. Então dá para fazer, daria para fazer no Word, por exemplo, mas eu acho que como tem um processo mais iterativo de você fazer escolhas e depois mudar de ideia, eu acho que é mais fácil fazer isso no papel e caneta. Você vai tendo uma coisa mais concreta com o modelo. Então eu vou fazer algo parecido. Eu vou eu vou escrever aqui literalmente quais são as minhas equações e variáveis. Então eu vou escrevendo coisa por coisa e eu gosto de fazer uma separação bastante clara entre os parâmetros e as variáveis. A separação bastante clara é em termos de ir escrevendo quem é quem. Porque às vezes quando você está formulando um problema real, não é tão claro assim que uma coisa seja parâmetro ou seja variável. Especialmente se você está prestando uma consultoria, se não é um negócio que você conhece todos os detalhes. Alguém está descrevendo o negócio dele e você está tentando modelar isso. É super comum a gente classificar mal alguma coisa como parâmetro ou variável. Então também não se espantem se vocês tiverem dúvidas. Parece que são duas coisas completamente diferentes, mas na prática a gente pode acabar confundindo uma coisa com a outra. A gente vai então listar quem são os parâmetros, quem são as variáveis, e a gente vai tomar um cuidado especial com as unidades de medida deles. Como a gente escreve algumas equações que não são. Algumas equações são balanço de massa, são equações que fisicamente têm um sentido, então elas vão ter as unidades delas naturalmente de acordo.
Mas tem algumas equações que a gente vai escrever na hora de modelar um processo que são equações de negócio e que é muito fácil da gente misturar uma base de cálculo. Você tem, por exemplo, uma variável que é semanal com uma variável que é mensal e você pode estar cometendo erros por conta disso. Então, deixar sempre bastante claro quais são as unidades de cada uma das variáveis e de cada um dos parâmetros. Bom, feita essa introdução, vamos lá. A gente quer maximizar o lucro total, sendo que o lucro por unidade é de 20 para o modelo W e de 30 para o modelo Z. Então aqui a gente já tem algumas ideias. Eu vou precisar de uma variável para ser o lucro semanal. E esse lucro semanal vai ser um lucro total, vai ser um lucro medido em dinheiro por semana. Semana não semestre, né? Podia ficar confuso, mas no contexto a gente sabe que é semana. Tá, isso aqui é o lucro total. E o que pode variar? A quantidade realmente que eu estou produzindo de W e de Z. O primeiro impulso é a gente chamar isso aqui de W e Z e querer dizer que essas variáveis são a quantidade, são os números de unidades por semana de cada um dos chips. Por que chamar isso de W e Z é uma escolha ruim? Porque a gente vai ter, por exemplo, um parâmetro que é o lucro do modelo W, o lucro do modelo Z. A gente vai ter o tempo de montagem do modelo W, o tempo de montagem do modelo Z. A gente vai ter várias variáveis que dependem de W e de Z. E aí, se eu quiser escrever alguma coisa do tipo lucro de W, alguma coisa assim, pode ficar confuso com essa quantidade de W, porque não é... Isso aqui é o lucro em termos de unidade, de dinheiro, né, de quanto dinheiro você está ganhando por unidade do produto. Então não é uma boa ideia a gente ter isso aqui como W e Z diretamente. É melhor a gente criar uma variável que dependa de W e de Z. Então a gente teria uma quantidade de W e a gente teria uma quantidade de Z, que é a quantidade a ser fabricada de cada chip por semana, número de unidades por semana. E então aqui analogamente faltou também, a gente precisaria ter o lucro de cada unidade de Z. Esse lucro vai estar em dinheiros por unidade. A gente depois, daqui para frente, em algum momento a gente vai falar de conjuntos. Então, na verdade, a gente poderia ter um conjunto de chips possíveis, e aí se aparecesse uma terceira espécie de chip, seria mais fácil a gente generalizar. Mas por enquanto a gente vai fazer para cada um dos tipos. E a gente pode tomar alguns cuidados com os nomes das variáveis. Quando a gente está escrevendo na mão, não é tão problemático assim, mas é comum a gente seguir uma certa algumas regrinhas para a nomenclatura de variáveis, para diferenciar claramente o que é uma variável do que é um parâmetro. Então, uma regra possível é que as variáveis têm nomes que começam com letra maiúscula e os parâmetros têm nomes que começam com letra minúscula. Isso não é obrigatório. Tem gente ao contrário, tem gente que faz variável com minúscula e parâmetro com maiúscula. Você não precisa seguir isso. Eu gosto de fazer assim porque eu consigo enxergar rapidamente se tem alguma coisa não linear, por exemplo. Se eu estou multiplicando dois nomes de coisas, eu consigo já batendo o olho saber se eu estou multiplicando variável por variável, parâmetro por parâmetro, variável com parâmetro. Então eu gosto de fazer dessa maneira. No Excel não vai fazer tanta diferença porque você só vai apontar para as células. Então isso aqui é para a sua organização pessoal. E eu também gosto de dar nomes que são um pouquinho maiores, por exemplo, lucro de Z, lucro de W. Tem gente que é mais minimalista nisso e vai tentar dar nomes do tipo L de W, depois L de Z. E qual é o problema, na minha opinião, dessa estratégia? Na hora que eu estou escrevendo L de W, L de Z, eu sei que eu estou falando do lucro. Na hora que eu tiver 3 meses de projeto depois, e eu tiver, sei lá, uma carga de W, uma carga de Z, que poderia ser um load, que eu tiver qualquer outra variável que comece com L também, eu posso começar a me confundir do que é aquele L.
Então, eu acho que vale a pena o esforço adicional de escrever o modelo com nomes mais descritivos, mas também não é o único jeito de fazer. A demanda atual é grande o suficiente para absorver toda a produção da empresa, então eu não tenho nenhum limite na demanda máxima. Tudo que eu conseguir produzir vai ser vendido. A restrição, o gargalo, está na produção e não na venda. Devido a obrigações contratuais, pelo menos 30 unidades de W devem ser produzidas por semana. Então eu não tenho uma restrição na demanda máxima, mas eu tenho, por outro lado, uma restrição na demanda mínima do produto Z, mas não do produto W, que é uma demanda mínima de 30 unidades. Desculpa, são unidades por semana. E na hora que a gente está fazendo a nossa lista de parâmetros, a gente nem sempre faz isso, mas a gente pode escrever também os números que correspondem a isso. Então, esse lucro seria 20, esse lucro seria 30, esse número seria, essa demanda seria 30, e assim por diante. A gente escreve esses números quando são parâmetros que não vão ficar mudando toda hora. Quando você está mais preocupado com a relação estrutural entre parâmetros e variáveis, aí é melhor só escrever o nome das coisas mesmo e não ir além disso. A gente tem duas etapas. A gente tem uma etapa de montagem e uma etapa de teste. E o máximo que a montagem pode trabalhar são 240 horas na semana. Então, a gente tem uma certa disponibilidade de montagem, que é igual a 240 horas por semana. E a gente tem, analogamente, também uma disponibilidade para testes, que é de 140 horas por semana. Ok, enquanto eu só registrei, eu vou precisar de alguma restrição para limitar isso. Cada chip W requer 4 horas de montagem e 1 hora de teste. Então eu sei que a montagem do W são 4 horas para cada unidade. O teste do W é 1 hora por unidade. E para o caso do Z, são 3 e 2. Então, analogamente, montagem do Z são 3. Teste do Z são 2. Tudo isso aqui, horas por unidade. Horas por unidade. Muito bom. A gente já então registrou todas as grandezas que a gente precisa. A gente pode começar a escrever as nossas restrições. Entre as restrições, eu gosto de começar a escrever a função objetiva em primeiro lugar, por ser a força motriz do problema. Então, a gente teria uma primeira equação, que seria exatamente a função objetivo. Eu gosto de fazer duas coisas também. Eu gosto de numerar, para saber quantas equações a gente tem, e eu gosto de explicitar o que aquela equação faz. Então, aqui eu não vou me dar esse trabalho todo, porque já é a função objetivo. Então, eu vou só escrever OBJ e me dar por satisfeito para isso. Mas, quando é alguma regra de negócio um pouco mais elaborada, eu gosto de escrever uma frasezinha para eu saber o que eu estou representando com aquela restrição. Então, a minha função objetivo vai ser alguma coisa do tipo, eu vou tentar maximizar quem? O meu lucro semanal. E esse lucro semanal, ele tem a ver com as quantidades produzidas e os seus lucros respectivos. Então, esse lucro semanal, ele é a quantidade de W multiplicado pelo lucro de W, e isso aqui somado com a quantidade de Z multiplicado pelo lucro de Z.
Então, claramente, aqui fica explícito por que algumas pessoas vão preferir chamar de Q e L e fazer QW vezes LW mais QZ vezes LZ. De fato, vai ser mais rápido escrever. Mas no longo prazo, eu estou convencido de que vale a pena a gente dar nomes mais descritivos. Bom, a gente vai ter uma restrição de demanda mínima. E a gente não tem restrição de demanda máxima, mas a gente tem uma restrição de demanda mínima. Ah, eu esqueci uma coisa super importante aqui. Conferir as unidades também nas equações. Então, o meu lucro semanal, ele é dinheiro por semana. Isso aqui é unidade por semana vezes dinheiro por unidade. Então, tá tudo batendo. Todo mundo que está aqui nessa equação tem a dimensão de dinheiro por semana. E eu escrevo também, nas equações eu também gosto de registrar qual é a unidade daquilo, porque a gente pode acabar se perdendo no futuro. A demanda mínima, a quantidade de... Era de W ou era de Z? Pelo menos 30 de W, tá certinho? Não, não está certinho aqui. Esse aqui, a demanda mínima de fato. A demanda mínima de W é de 30. Então, a demanda, eu vou escrever ao contrário. A quantidade produzida de Z, quantidade de W, na verdade não Z, quantidade de W tem que ser maior ou igual a essa demanda mínima desse mesmo W. E aí todo mundo é unidades por semana. Essa aqui está tranquilo em termos de unidade. Unidades por semana. Então, essa aqui é uma restrição da demanda mínima. Aqui nessa equação anterior fica bem claro como é um problema linear, né? A gente tem variável por parâmetro, variável por parâmetro. Aqui só não tem nenhuma conta entre eles. Então, a gente vai identificando que não existem não linearidades nesse problema. A gente tem uma restrição a respeito da montagem, o limite de montagem. O limite de montagem tem a ver com a quantidade de peças e o tempo que elas necessitam de montagem. Então, quanto que é o tempo total que eu gasto montando? O tempo total que eu gasto montando é a quantidade de W multiplicado pelo tempo de montagem de W. E aí eu chamei de monte, mas podia ser um T-monte, podia ser qualquer outro nome. Essa é uma outra dificuldade também de encontrar bons nomes para todo mundo. Em geral, os nomes são bons para a gente, mas para todo mundo é um pouco difícil. Então, isso aqui é o tempo gasto montando W, mais a quantidade de Z multiplicada pelo tempo de montagem de Z. Isso tudo tem que ser menor ou igual à minha disponibilidade de montagem. Disponibilidade de montagem. Então, isso aqui é unidades por semana. Esse aqui é horas por unidade. Então, sobrou horas por semana, horas por semana. Esse aqui também é horas por semana. Essa equação está fazendo sentido em horas por semana. E a última restrição que a gente precisa é em relação ao tempo de teste, que é análoga à restrição anterior. Então, vai ser a quantidade produzida de W, multiplicada pelo tempo de teste do W, mais a quantidade produzida do Z, multiplicado pelo tempo de teste do Z. Isso vai ser número de horas testando W, testando todos os W, número de horas testando todos os Zs. Isso tudo tem que ser menor ou igual à disponibilidade de testes. E aí, essa equação também, analogamente à anterior, vai estar em horas por semana. Essa não é a única resposta. Todo problema tem infinitas formas de ser modelado. A gente poderia ter, por exemplo, criado variáveis para esse tipo de grandeza aqui. Isso aqui seriam as horas testando W, as horas testando Z. Não tem nem certo nem errado. Aqui é o jeito que eu faria.
mas existem outras alternativas. Está faltando ainda uma restrição no nosso modelo. A gente não falou em nenhum momento que as quantidades de W, quantidades produzidas de W e de Z, têm que ser positivas. E essa não é alguma restrição opcional. A gente tem que escrever isso, apesar dela ser trivial na nossa cabeça. Se a gente não escrever dessa forma, isso vai dar problema na hora de resolver. De vez em quando a gente até consegue escapar desse problema, mesmo sem colocar esse tipo de restrição meio boba. Às vezes a solução acaba dando certo, que como a gente está querendo maximizar o lucro, a gente vai querer produzir as máximas quantidades de W e de Z, então uma coisa eles vão tender a procurar valores no lado mais positivo. No entanto, se você não coloca esse tipo de restrição, o que pode acontecer é uma solução em que você produz, por exemplo, menos 1 milhão de Ws para produzir mais 1 milhão de Zs, por conta dessas restrições de montagem ou de teste. Então, na hora de resolver, o algoritmo acaba roubando numa coisa dessa, já que você não fechou essa porta do lado negativo, ele joga com uma variável muito negativa para outra ser muito positiva, e de modo a ter um lucro, uma parte desse lucro nem ia ser um lucro, ia ser um prejuízo, já que uma delas ficou negativa, mas ia ser compensado pelo lucro o outro tipo de produto mais vantajoso. Então, sempre cuidado com em fechar todas essas portinhas. A gente está lidando nessa questão, ele falava para a gente considerar essas quantidades como contínuas. O mais rigoroso seria ter elas como discretas, porque você não consegue fazer meio chip, mas é comum você, por aproximação, acabar fazendo essa transformação de discreto para contínuo. O que não pode faltar, em nenhum dos dois casos, é esse limite inferior. Em termos de números de graus de liberdade desse problema, a gente teve 3 variáveis, e a única restrição de igualdade que a gente tem é a definição da função objetivo. Então, esse é um problema que tem 2 graus de liberdade. A quantidade de W e a quantidade de Z seriam esses 2 graus de liberdade, seriam as variáveis de decisão para a gente fornecer para o nosso solver. Então, se a gente fosse montar isso aqui no Excel, a gente ia ter que indicar todas essas restrições, todos esses limites, mas em termos de variáveis seriam apenas essas duas, e a função objetivo que a gente tentaria maximizar é o lucro semanal. Esse, então, é um exemplo de como fazer a formulação de um problema, como fazer a descrição dele, em termos mais abstratos. Então, sem substituir os valores, para que quando os valores dos parâmetros mudarem, a estrutura do meu problema não mude, mas que eu consiga me comunicar com outras pessoas do que está acontecendo no meu problema.